Olá, muito boa noite, queridos amigos da rede Século XXI. Estamos começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo. Nesse horário, aqui na nossa rede Século XXI, estamos acostumados a debater, a conversar sobre assuntos doutrinários, sobre a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Justamente, em muitas ocasiões, a gente conversa sobre as Sagradas Escrituras, até mesmo sobre a vida dos santos e muitos pormenores da história da Igreja, para que seja pano de fundo para a gente desenvolver um tema de catequese. E o programa Eclésia de hoje será mais uma dessas oportunidades. Vamos falar sobre um episódio da história recente da Igreja. Obviamente, numa instituição de mais de 2000 anos, quando a gente fala em 15, 20 anos, é praticamente nada, né? Pois é um episódio recente. Justamente no ano 2000, nós vivemos o ano santo jubilar, o jubileu do ano 2000, que na época o Papa João Paulo II proclamou. O Padre Guido, que está aqui ao meu lado, já vou dar boa noite a ele, vai explicar certinho o que significa um jubileu, um ano santo, ele vai explicar certinho para a gente. Mas naquela ocasião, por ocasião do jubileu do ano 2000, o Papa proclamou um documento chamado Memória e Reconciliação, a Igreja e os Erros do Passado, onde o Papa João Paulo II pede perdão por diversos erros de filhos da Igreja ao longo dos séculos. É sobre isso que a gente vai conversar no programa Eclésia de hoje. O perdão do Papa João Paulo II. A quem ele pediu perdão, né? Como é que foi a ocasião desse pedido de perdão? Por quais razões, quais motivos o Papa pediu perdão naquela ocasião no ano santo, no ano jubileu de 2000? Vamos entender tudo isso no programa Eclésia de hoje. Boa noite, Padre Guido. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com alegria, com entusiasmo, com aquela firmeza de vontade de transmitir a palavra de Deus. Nos encontramos mais uma vez aqui à vossa disposição, procurando entender o caminho e também as diretrizes que Deus coloca à nossa disposição para que, seguindo fielmente estas dicas, possamos alcançar o objetivo da nossa santificação. Diácono Eric, o senhor falou já logo no começo, eu vou perguntar ao Padre Guido a respeito do jubileu. Pois eu imagino, Padre Guido, que às vezes um jovem que está nos assistindo nem lembre mais ou nem viveu esse momento do jubileu do ano 2000. Mas explica para a gente o que significa isso, o que é ano do jubileu, perfeito. Ou a cada 25 anos, o que acontece de especial na igreja? Conta pra gente. Olha, em primeiro lugar, meus amigos, a origem do jubileu, antes de dizer o que é, nós encontramos nos primeiros livros da Bíblia, exatamente no livro do Levítico, onde deixa bem claro o autor que tudo o que nós somos e tudo o que nós temos é obra de Deus. E para este Deus a nossa eterna gratidão, a tal ponto que tudo que Ele manda para a nossa vida deve ter uma resposta também da parte da pessoa humana diante de tantos benefícios. Por isso, periodicamente, que depois se tornaram um período de 50 anos, depois de 25, e nos tempos modernos até de oportunas ou circunstâncias particulares, a pessoa humana fazia de tudo para sentir-se cada vez mais amparado pela presença de Deus. Portanto, perdoava as dívidas, se havia prisioneiros ou escravos, dava liberdade, os campos não eram cultivados, de maneira que podiam produzir servia para a população em geral. Isto é, uma maneira de mostrar a nossa gratidão a Deus por tudo, pela sua constante presença e assistência na nossa vida. A Igreja usa esta imagem, repito, tirada do livro do Levítico, certo? Um dos primeiros livros da Bíblia, para estabelecer periodicamente, num período de 25 anos a distância, um período, digamos assim, de agradecimento especial a Deus, certo? No qual nós podemos experimentar mais uma vez o valor da divina misericórdia, como a misericórdia divina supera a fraqueza humana. É um período no qual cada um de nós ganha e lucra aquela que é chamada de indulgência plenária, isto é, a remissão
dos castigos temporais merecidos por causa dos nossos pecados já confessados e já perdoados. Certo. Indulgência especial, né, do ano do jubileu. Isso se adquire visitando algumas igrejas, rezando nas intenções do Santo Padre o Papa, com o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia e a renovação do nosso credo religioso. Quer dizer que no ano 2000, então o Papa João Paulo II, justamente numa dessas oportunidades, que é um ano ordinário, né, jubilar, né, ou seja, a cada 25 anos tem um ano desse diferente, festivo, onde se lembra tudo isso que o Padre Guido acabou de explicar, inclusive perdão das dívidas, conclamar a misericórdia de Deus. Então, no ano 2000, na mudança do milênio, houve um desse ano jubilar. Mas não foi o último, a gente teve um mais recente. Sim. Esse mais recente, na verdade, não está na data redonda de 25 anos. Se foi no ano 2000, o próximo seria só em 2025. Perfeito. Mas se trata de um ano extraordinário, Padre Guido? Sim, uma iniciativa, tenho certeza, Diácono Érico, fruto da presença do Divino Espírito Santo, que iluminou a inteligência, a sabedoria e o equilíbrio, né, do nosso Papa Francisco, que estabeleceu exatamente o ano extraordinário, jubileu extraordinário da Divina Misericórdia. O que significa isso? Em sintonia com a instituição da solenidade da Divina Misericórdia, foi por vontade do saudoso Papa João Paulo II, né? A data que o mesmo Jesus escolheu quando se manifestou a Santa Faustina Kowalska, lá no mosteiro de Cracóvia, na Polônia. Jesus quer misericórdia. Ele é perdão. Ele é a fonte do máximo bem, a prova mais alta e nobre, digamos assim, do amor, que é exatamente o perdão. E Ele quer que nós peçamos perdão a Deus pela nossa vida e, ao mesmo tempo, saibamos transmitir numa dimensão horizontal o perdão fraterno diante da nossa fraqueza humana com o nosso semelhante. Então, no ano de 2016, foi a última vez que a gente viveu um desse tipo de ano, né? Que foi o ano da Divina Misericórdia, um ano extraordinário. Ó, não está naquela data exata a cada 25 anos. 2025 acontecerá outro, mas 2016 teve um extraordinário, que foi justamente esse episódio que o Padre Guido estava contando. Aliás, um sinal desses anos jubilares, vou até pedir para o nosso diretor Lucas colocar algumas imagens de alguns papas abrindo a Porta Santa. Isso aconteceu, obviamente, com o Papa João Paulo II no ano 2000, né, onde uma porta que fica na Basílica de São Pedro, ao lado da porta principal da Basílica de São Pedro, uma porta um pouco menor, que nos anos comuns ela é coberta por cimento, tijolos, normal. Aí chega num episódio desses anos extraordinários, anos de jubileu, retira-se aquele cimento, os tijolos pelos funcionários certinho, e o Papa dá uma martelada simbólica. A primeira martelada, né, é dele. Abrindo essa porta a cada 25 anos. É um sinal, justamente do que a gente está acabando de dizer. Aliás, um sinal belíssimo, Padre Guido. Exato. E este gesto, que tem a origem lá em Roma, o Papa dá autorização para todos os bispos do mundo em fazer isso na porta das catedrais, das dioceses, e também escolhendo algumas outras igrejas dentro da diocese com um destaque particular para os santuários, muito frequentados pelos fiéis, colocando esta porta santa, passando pela qual se recebe o fruto da indulgência plenária. Agora tenho certeza que muita gente se lembrou que em 2016 isso aconteceu, né? O Ano Santo Extraordinário da Divina Misericórdia. A gente passou pela Porta Santa em diversas ocasiões aí, espalhado pelo mundo todo, essas igrejas. Agora, foi justamente então numa dessa ocasião, lá em 2000, como a gente começou a dizer aqui, que o Papa João Paulo II promulgou um documento que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso programa. Mas, Padre Guido, por falar em pedir perdão, falar em pedir a misericórdia de Deus, né? Por falar em purificação da memória, que é uma expressão que tem a ver com o documento que vamos conversar, se a gente pensar do ponto de vista da ótica cristã, isso está presente em todo o cristianismo, a começar do Pai Nosso, que foi a oração que nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, ensinou. Perfeito. Não foi por acaso que Jesus fez questão de ensinar esta oração, e na segunda parte desta oração nós falamos
perdoai-nos como nós perdoamos. Digamos logo, prezados amigos, falo sobretudo como sacerdote que atende a muitas confissões, que nós não vemos a hora de libertarmos de um pecado, de um peso de um pecado. E sabemos que o sacramento da confissão acontece com o perdão de Deus. Só que Deus, de uma maneira muito sábia, prudente e inteligente, convida a transmitir o perdão aos outros. Isso, o diácono Eric, se pode transformar num verdadeiro desafio. Não é muito fácil saber perdoar os outros, ao passo que gostamos de receber e sentimos a necessidade de receber o fruto do perdão que vem da parte de Deus pelas nossas faltas. Isso não significa dizer que somos impossibilitados sem saber perdoar. Não. Pelo contrário, significa que deve sempre existir a nossa boa vontade de alcançar este objetivo. Porque, meus amigos, a nossa natureza humana nos leva, digamos assim, de uma maneira quase que espontânea, digamos, a notar o defeito do outro, o erro do outro, ter sempre uma palavra pronta de uma crítica amarga, de uma condenação, de um julgamento, etc. Ao passo que não pensamos no valor da misericórdia. Quando Jesus ensina: sejais misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, ele sabe que é um desafio, mas que pode ser enfrentado. E exatamente na hora de um verdadeiro perdão recíproco que nós descobrimos mais ainda o valor da identidade de sermos irmãos. E vale lembrar também, né, Padre Guido, que o sacramento principal do perdão de Deus, da reconciliação, estou dizendo da confissão, né? Olha, aliás, que também é conhecido como sacramento da reconciliação, né? Justamente foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, um lugar para que a gente tenha contato direto com essa misericórdia. Os evangelistas tratam desses assuntos, na verdade, e isso está bem claro, com um embasamento bíblico muito sólido, né, Padre Guido? Exato, é tudo baseado exatamente na passagem bíblica do Evangelho. Por exemplo, no dia de Pentecostes, né, o Evangelho fala que Jesus apareceu e soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, os pecados que perdoardes serão perdoados. Os pecados que não perdoardes serão retidos. Naquele momento nasce a institucionalização, né, do sacramento da confissão. Por isso, é claro, quando uma pessoa diz: Padre, eu prefiro me confessar diretamente com Deus. Cuidado, claro que é Deus que perdoa, mas através do sacerdote. Mas se diz logo: mas onde está escrito? Leia o Evangelho de São João, que você vai encontrar exatamente esta passagem, né, do sacramento da confissão. E todos nós precisamos de muita misericórdia recíproca, além de pedir a misericórdia para Deus, né? E ficamos encantados, meus amigos, diante deste documento pontifício que o diácono Eric assinou, né? Memória e Reconciliação, a Igreja e os erros do passado, pela humildade, pela sinceridade e também pela nobreza, com a qual o Papa, grande Papa João Paulo II, no ano do jubileu, né, universal, no ano 2000, ele promulgou e assinou este documento para que possamos entender que a Igreja, mesmo tendo todas as características, digamos assim, humanas, é sempre orientada e dirigida por Deus. Poderemos faltar, poderemos tropeçar, mas a Igreja tem os seus títulos que não são absolutamente sujeitos a nenhuma crítica amarga. A Igreja é santa, porque o seu fundador é santo. A Igreja é apostólica, porque é fundada no ensinamento dos apóstolos. A Igreja é una. Jesus não criou nenhuma outra igreja paralela. Certo? Olha, esses são artigos que nós professamos no nosso credo, que recebem todo o nosso respeito, em primeiro lugar, e com aquela alegria de estar no lugar certo, a serviço de um Deus que se serve mesmo da nossa fraqueza, por isso acontece nos erros,
né, para poder tocar para frente esta grande responsabilidade de encaminharmos todos juntos rumo à santidade. O senhor já tocou aí, Padre Guido, no X da questão daqui da nossa pauta, né? Aquilo que é o centro aqui da nossa discussão, porque é justamente esse documento, Memória e Reconciliação, a Igreja e os Erros do Passado, que foi promulgado então por ocasião do jubileu do ano 2000, que aliás, vale aqui a lembrança, que tem uma participação muito direta também do então cardeal Ratzinger, né? Nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Meu professor. Seu ex-professor, exatamente. Nunca é demais lembrar, né? Exato. Se eu fosse aluno do Bento XVI, como o senhor foi, eu lembrarei isso toda vez que eu fosse, até na padaria eu ia lembrar. Então, o senhor faz bem mesmo de lembrar toda hora que o senhor foi aluno de Bento XVI. O nosso querido, então, na época, cardeal Ratzinger, também teve colaboração importante nesse documento, pois ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e esse tipo de documento passa justamente pelas mãos dele, né, Padre Guido? Então, é um trabalho do nosso saudoso, então, cardeal Ratzinger, São João Paulo II, que dispensa apresentações, um querido santo dos nossos tempos, né? E ele usa uma expressão, que eu usei até agora há pouco aqui na abertura, purificação da memória. E justamente o senhor falando aí sobre a questão da igreja, que é santa, porém tem os seus membros pecadores, não é um pouco incoerente, Padre Guido, logo de cara, a gente pensar que um Papa vai pedir perdão pelos erros da igreja, sendo que Jesus prometeu que o Espírito Santo assistiria essa igreja até o final dos tempos? Dá a impressão que o Espírito Santo esqueceu da igreja em algum período conturbado, ou o nosso querido e saudoso Papa João Paulo II está pedindo perdão pelos erros dos filhos dessa mesma igreja. Exato. Diácono Eric, está um pouquinho na tendência humana passar de um excesso para o outro. Se aquela criança que está jogando futebol de goleiro recebe um gol, logo tira a camisa e não quer mais ficar. Por quê? Porque entrou um gol. O fato de entrar um gol não significa que aquela criança não tem capacidade de ficar naquele lugar. E nós também usamos o raciocínio como adultos, mas às vezes como crianças. Isto é, pensamos que o perdão que o Papa pronuncia em nome da Igreja seja como uma condenação de todo o magistério da Igreja. Não, absolutamente. A purificação, nas palavras que você citou muito bem, da memória, nunca poderá significar a desistência da Igreja em proclamar a verdade revelada a ela. Aliás, esse trechinho que o senhor acabou de ler é um trecho do próprio documento, não é? Sim, repete, por favor, Padre Guido. Bem no começo, neste perdão, o Papa explica que a purificação da memória nunca poderá significar a desistência da Igreja em proclamar a verdade revelada a ela. Isto é, eu sou um sacerdote. Claro que procuro viver com autenticidade o significado de ser sacerdote. Isto, porém, não dispensa que, pelo fato de que sou padre, eu não peco. Claro, é desagradável dizer, mas sendo uma pessoa humana, a Igreja é santa, mesmo fundada e baseada em pessoas que são limitadas. Este mesmo Papa, João Paulo II, para quem não sabe, mas bom que cai muito bem nesta colocação, certo. Por 26 anos e meio do seu pontificado, tinha o hábito, como Papa, de confessar-se 2 vezes por semana. A cada 3 dias ele se confessava. Era o Papa. Olha lá. Um homem santo que a Igreja hoje venera e apresenta como modelo para o mundo inteiro e que reconhecia a sua fraqueza humana e renovava constantemente o arrependimento, o propósito firme para não voltar ao pecado. Talvez isso, Padre Guido, a gente acaba, sem querer aqui, retirando um mito. Que toda vez que alguém fala sobre o perdão de João Paulo II, isso aí é coisa do passado. O Papa João Paulo II já pediu perdão sobre isso, gente. Não vamos ficar voltando nesse assunto. Dá-se a impressão que a Igreja, como um todo, como instituição, deixou de ter a assistência do Espírito Santo, como foi a promessa de Jesus, e entrou num tempo obscuro e de lá não mais saiu. Mas o que eu estou entendendo, Padre Guido, eu imagino que é o que o senhor está nos dizendo, é que pecados entre os filhos da Igreja sempre tivemos, a nossa geração também tem, Sim, tem. E provavelmente as próximas assim continuará. Até o dia que Jesus voltar e
e começaram uma outra história. Perfeito. Porém, não, justamente esses filhos da igreja que erraram, com uma atitude nobre, como João Paulo II fez, na purificação da memória, é uma atitude nobre, bonita, humilde, de pedir perdão pelos filhos da igreja. Eu tenho até um outro trechinho aqui, justamente do mesmo documento, o Memória e Reconciliação, a Igreja e os Erros do Passado, onde diz assim: a igreja é convidada, abre aspas, a assumir com maior consciência o peso do pecado de seus filhos. Assumir com maior consciência o peso do pecado dos seus filhos. Ela reconhece sempre como próprios filhos pecadores, incita-os a purificarem-se pelo arrependimento de erros, infidelidades, incoerências e até retardamentos. Ou seja, uma pergunta mais simples e direta, Padre Guido. Houve na história algum momento onde essa mesma igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que em momentos difíceis, houve algum momento onde o Espírito Santo abandonou a igreja? Nunca. O Espírito Santo, Diácono Eric, estará sempre presente dentro da igreja. É a pessoa humana que talvez não considera isso. Por tão graves pecadores que nós possamos ser, Deus nunca nos abandonará, meus amigos. Esse é artigo de fé. Deus continua nos amando, protegendo e estimulando-nos até, se for o caso, até mudar um pouquinho o caminho da nossa vida. É claro que a igreja fundada por pessoas, nem sempre a pessoa humana responde à sua vocação, mesmo sendo pessoa integrante da igreja, mesmo sendo Papa. Tantas vezes nós falamos da história da igreja. É bom que os fiquem sabendo, nossos amigos, tivemos momentos muito difíceis na história da igreja. O século XVI foi extraordinariamente difícil, foi necessário um concílio que durou 18 anos, minha gente, para colocar um pouco mais de disciplina dentro da igreja, para revalidar os sacramentos, para instituir o seminário para a formação dos jovens, para validar, sobretudo, o mistério da passagem, transubstanciação, uma palavra um pouco difícil, a passagem do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. Isto estava no centro dos mistérios da nossa fé. E do ponto de vista até prático, como igreja, não era também uma igreja modelo. Eu sou italiano, Diácono Eric, somente na Itália, naquela época, que antecedeu o concílio, havia 5 papas ao mesmo tempo. A fraqueza humana. É por isso que o Papa insiste em pedir perdão também pelo mau exemplo que se dá, ou que se deu na história, né, pelos pecados porque podiam ser evitados e que infelizmente aconteceram. Nem sempre o que se anuncia bate com a realidade. Este programa torna-se também para mim, Diácono Eric, um exame de consciência, um questionamento para exatamente saber conjugar bem o que eu ensino com o estilo também da minha vida. O Papa pede perdão pela divisão que se criou e que continua criando-se até no mesmo cristianismo. Porque existe uma proliferação de tantas outras igrejas, pelas conversões forçadas, pela violência, pelo preconceito, pelos métodos não sempre ortodoxos, digamos assim, e pelos erros cometidos pela igreja no decorrer dos tempos, especialmente no milênio passado. Muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, vamos dar alguns exemplos, né, de como o querido e saudoso Papa João Paulo II pediu perdão sobre os erros dos filhos da igreja, então, ao longo dos séculos. E vale lembrar, né, Padre Guido, que esse perdão foi um pedido de perdão também a Deus. Um pedido de perdão a Deus pelos erros desses mesmos filhos da igreja. Ou seja, uma atitude nobre, linda, santa, que só podia vir de um homem como João Paulo II. Perfeito. E é por isso, Diácono Eric, que quando nós rezamos pela conversão dos pecadores, estamos cumprindo uma obra de grande amor. Estamos imitando Deus, que usa a sua divina misericórdia.
E até temos tantas práticas religiosas, por exemplo, a primeira sexta-feira do mês, etc., para aliviar os sofrimentos que Jesus recebe devido ao erro do homem. Padre Guido, São João Paulo II fez uma referência à Inquisição naquela ocasião, né? Sim. E ele até destacou um trechinho. O senhor tem aí para a gente para comentar o que João Paulo II escreveu e falou sobre isso? Sim, exato. Ele chegou a escrever neste mesmo documento Memória e Reconciliação à Igreja e os erros do passado. Palavra por palavra escreveu o seguinte: a imagem da Inquisição representa o símbolo do antetestemunho e do escândalo. Olha que palavra forte, gente. Antes de pedir perdão, é necessário ter um conhecimento exato dos acontecimentos e colocar as faltas cometidas contra as exigências evangélicas lá onde elas efetivamente se encontram. Isto é, o Papa reconhece exatamente tudo o que aconteceu de errado e por isso pede perdão a Deus. O fato de tantas pessoas que são diante deste assunto logo acusam a Igreja, colocam o dedo contra de nós, né? É o tempo das torturas, da bruxaria, das mortes violentas, né? Da Inquisição, destes tribunais eclesiásticos que condenavam as pessoas, etc. O que é que nós podemos dizer? Em primeiro lugar, usar a mesma prudência que o Papa faz questão de citar, isto é, de fazer um passo para trás na nossa vida e chegar no tempo no qual tudo isso aconteceu. Quer dizer, olhar como se olharia alguém que viveu naquela época. Perfeito, porque é muito fácil julgar a distância de anos ou até de séculos. Vamos ver como é que se vivia naquela época, com todos os problemas da época, com a falta de conhecimento, com o problema das comunicações, etc., né? Havia tantas pessoas que eram condenadas até violentamente a torturas, a prisões, a castigos horríveis, etc., né? E em força de tribunais que diziam de agir em nome da fé. A Igreja estava ciente destas coisas. Não podemos negar que não estava ciente, mas estava plenamente de acordo. É aí que temos que olhar primeiro até que ponto se conhecia o que estava acontecendo. Aliás, São João Paulo II foi um dos grandes papas da história da Igreja que colaborou justamente para o conhecimento exato dos fatos, como ele mesmo apresenta nesse texto. Por quê? Pouco antes da promulgação desse documento do ano 2000, ali no finalzinho da década de 90, São João Paulo II chamou uma reunião de historiadores, se não me engano, mais de 30 historiadores das mais diversas religiões e formações, mas os melhores que ele conseguiu na época. Não se trata de historiadores católicos, de todas as religiões, né? E abriu justamente os arquivos do Vaticano, sim, né, Padre Guido? Sim. Para que eles pudessem ler e produzir ali um documento claro, profundo, baseado nas fontes primárias, justamente sobre a Inquisição. E isso foi muito bom, porque a gente pôde enxergar esse episódio de uma maneira nova, completa, extraordinária, com as fontes primárias. Foi João Paulo II que fez isso. Perfeito. Gostei muito da sua colocação, Diácono Eric. E ainda nesse documento, o Papa frisa a respeito disso. Não cita este episódio, que foi belíssimo, o arquivo que ficou fechado não sei há quantos séculos, né? Finalmente foi aberto publicamente. O Papa não cortou nada, não mandou esconder nada. Está lá para essas pessoas, né, que de grande cultura ter um conhecimento completo e verdadeiro. O Papa faz questão de dizer o seguinte: não se pede perdão por alguma imagem difundida pela opinião pública, que tenha que ver mais com o mito do que com a realidade. Isto é muito fácil aumentar, acrescentar, exagerar, criticar a toda hora sobre esta coisa. Fenômeno que nós encontramos até no dia de hoje. Com muita frequência. Com muita frequência. A gente se encontra pessoas que colocam,
Pronto. Até quem menos sabe, mais abre a boca. Verdade, Padre Guido. Baseado em fundamento vazios e tudo mais. Sobre a Inquisição, vale aqui um destaque. Na página do programa Eclésia, lá no nosso portal da Rede Século XXI, a gente sempre divulga aqui, né? rs21.com.br/eclésia. Quando você clica em vídeos, você vai abrir todos os nossos programas, todos. Lá nós temos 2 programas dedicados justamente à Inquisição. São 2 programas de 1h30. Imagina, a gente está falando sobre um assunto, não dá para a gente resumir aqui o que a gente falou em 2 programas de 1h30. Vale a pena você assistir, inclusive, esse programa. Mas, no que diz respeito à Inquisição, justamente como o Padre Guido acabou de lembrar, né, que João Paulo II disse que não se pede perdão por algumas imagens difundidas pela opinião pública, que tem muito mais a ver com o mito do que a realidade, justamente a Inquisição talvez seja o principal assunto relacionado a isso. Pois a Inquisição foi um tribunal criado pela Igreja para minimizar as condenações de hereges que estavam sendo condenados pelo Estado sem um devido acompanhamento de um tribunal justo. Esse tribunal, a Igreja disse, não, olha, quem tem condições de dizer se é heresia ou não somos nós, a Igreja. Então, ela investigava aqueles hereges que estavam sendo condenados numa ocasião muito distante da nossa cultura. O crime de heresia naquela época era tão ou mais grave que o assassinato, por exemplo, para a nossa sociedade de hoje. A Igreja entrou nessa discussão para defender essas pessoas que estavam morrendo à torta e direita pelo Estado, né? Numa época difícil, no século XIII, onde a gente tinha a heresia dos cátaros, né? A cátaros ou albigenses, já falamos bastante sobre esse assunto aqui, mas, por exemplo, algo que já estava passando dos parâmetros violentos, os cátaros que não admitiam, por exemplo, que nada na matéria podia gerar coisa boa, entravam numa aldeia e assassinavam mulheres grávidas, por exemplo. Depois de 50 anos, mais ou menos, dessa bagunça, que foi criado o Tribunal do Santo Ofício, para evitar esse tipo de exagero. Só que, ao longo de quase 4 séculos, que foi o tempo que existiu esse tipo de tribunal da Igreja, houve sim, é claro, algumas pessoas, os filhos da Igreja, que em nome de um poder temporal se associavam a governantes, se associavam a corruptos líderes da época, para, por exemplo, matar um inimigo e jogar na conta da Igreja, né? Em nome da Igreja, acaba se corrompendo. E aí é onde entra esse tipo de mitos e tudo mais. Aliás, Padre Guido, faço uma pergunta ao senhor. Se a Inquisição fosse algo ruim na sua essência, na sua intenção original, os santos que viveram naquela época poderiam escrever algo a respeito contra. Santo Antônio é dessa época, São Francisco é dessa época, Santo Tomás de Aquino é dessa época, certo. Domingos de Gusmão, Raimundo Penhaforte, que foi um santo inquisidor, e a gente não vê condenação solene da Inquisição como um todo por esses santos. Isso justamente atesta essa questão do mito que João Paulo II coloca. A dinâmica pela qual estas pessoas santas vivem, escrevem, pregam, é exatamente a mesma dinâmica, a mesma metodologia de Deus. O erro será sempre condenado, o pecador nunca. Que Deus faz isso com cada um de nós. Portanto, pregamos as pregações de Santo Antônio, né? Pregamos também a doutrina de Santo Domingos, né? O fundador da Ordem dos Pregadores, etc., né? Encontraram momentos muito delicados na vida. E isso não significa, gente, que alguns erros podem ter acontecido de verdade. Você assinou também a instituição do Santo Ofício, até um tribunal que julgava até padres, até hoje, chamado Madre Sagrada Rota, etc., né? Julgar até sacerdotes que talvez não defendem o credo como deveriam fazer. Gente, estamos diante de artigos que podem comprometer até a nossa mesma fé. Por isso, a Igreja faz questão de defender a bandeira do seu time, como se diz, na íntegra. Agora, esses episódios que foram lamentáveis, todos nós reclamamos diante destas páginas, digamos assim, muito pesadas, né, que podemos até meditar e, digamos, até nos ajuda a fazer uma boa reflexão. Porém, devemos estudar tudo isso de acordo com o tempo no qual aconteceram. Padre Guido, eu me lembro aqui que quando nós exibimos nosso programa sobre a Inquisição, por exemplo,
como eu acabei de dizer, para entrar nesses pormenores tem que assistir os 2 programas que já fizemos anteriormente. Algumas pessoas escreveram nas redes sociais, olha, mas não importa se a Inquisição matou 1 ou matou 10 mil ou 100 mil. O que importa é que a igreja errou e acabou. Mas nós não estamos defendendo aqui os erros dos filhos da igreja. Exato. Nós não estamos aqui dizendo que foi correta a atitude desses filhos da igreja que erraram. Nós estamos dizendo que a intenção foi reta e santa, tanto é que era chamada de Santa Inquisição. Agora, houve sim pessoas que ao longo do decorrer desses séculos usaram desse poder, misturado ao poder temporal, como eu disse agora há pouco, por interesses em governos, poder, dinheiro, etc. E sim, venderam o tesouro da igreja para essas pessoas do mundo que acabaram matando em nome do Estado, colocando na conta da igreja, né? É um caso complicado, a gente está resumindo aqui, mas acho que vale a máxima aqui, né, Padre Guido? Lembrando que João Paulo II disse, não se pode pedir perdão por algumas imagens difundidas pela opinião pública, justamente porque corremos o risco de analisar apenas pelo mito e não com a realidade. Exato. Isso vale para entender exatamente que a intenção da igreja sempre foi e sempre será aquela de pôr em prática o ensinamento e as diretrizes deixadas por Jesus. Claro. Agora, estes episódios que surgiram, hoje, inclusive, Diácono Eric, ficamos nós também, digamos, sem comentário, mas voltando àqueles tempos era assim, Papa Júlio II, que larga a batina, digamos, de Papa, traz como soldado a cavalo, etc. Hoje nós ficamos admirados, mas um Papa que ia na frente da batalha, etc. Não é o lugar dele. Mas naquela época era visto assim. Certo? Acenou muito bem ao poder temporal, que teve uma influência, só que, diante do que aconteceu, a culpa caiu sobre a igreja, não sobre o poder temporal. Exato. Isso vale para os outros episódios famosos e mitos. A Inquisição talvez seja o maior, mas as Cruzadas é a mesma coisa. Também dedicamos um programa aqui sobre as Cruzadas. Você pode ir lá no mesmo portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia, tem um programa sobre as Cruzadas, onde a gente trata desses mitos da mesma maneira. Obviamente que levantaram um exército na Europa para defender os lugares santos, lá em Jerusalém e seus arredores, onde os santuários, né, aquelas coisas sagradas para o cristianismo estavam sendo profanadas, era algo digno e honesto. Se no caminho houve corrupção entre esses mesmos soldados, abusos entre esses soldados, a culpa é da igreja? Não, tá claro que a culpa é dos filhos da igreja. Mas também sobre esse mesmo episódio, João Paulo II também colocou esse perdão. Na prática, o perdão foi colocado para todos, né, Padre Guido? E também para as consequências destas ações. O Papa estende o perdão não somente ao episódio lamentável, mas também a consequência que este episódio criou no decorrer da história, né? É um perdão sincero e olha minha gente, que a grandeza de vida e de espiritualidade do Papa com este documento de pedido do perdão. E é claro, inclusive, o Papa reconhece a necessidade de pedir um perdão prioritário, não tanto sobre os episódios assim que acabamos de acenar, cruzadas, Inquisição, etc., mas sobre as infidelidades ao Evangelho. Aliás, essa expressão também está no documento. Esta é uma frase muito profunda e muito pesada também deste documento, porque quando o Evangelho não ocupa na íntegra a primeira opção de vida de uma pessoa, se pode criar uma finalidade paralela que não vai acertar a finalidade evangélica. E há infidelidades ao Evangelho, nas quais incorreram alguns dos nossos irmãos, e também as nossas responsabilidades de cristãos pelos males de hoje, diante do ateísmo, da indiferença religiosa, do relativismo ético. Então, Padre Guido, o senhor acredita que São João Paulo II, ao pensar nessa purificação da memória, ele estava, na verdade, buscando uma conversão ao Evangelho, apresentando um tipo de conversão também baseado nesse perdão? Olha,
Ele quer que as pessoas, mesmo que vivam longe e fora do Evangelho, sintam dentro de si a necessidade de voltar a fazer parte da grande família de Deus. Portanto, é um convite a uma reconciliação com Deus e, como consequência, também com todos os irmãos. E também imagino, Padre Guido, me corrija se o senhor entender de maneira diferente. Sim. Mas nesse período de perdão, também tem a hora que a gente concede o perdão, né? Na hora que a gente perdoa aqueles que também estão nos acusando de injustiças, né? Certo. Porque se há uma instituição que em muitas ocasiões, nas distorções na educação, nas distorções religiosas, etc., recebe críticas infundadas, essa instituição é a Igreja Católica. Estamos dizendo desde o início, não estamos dizendo que só tivemos pessoas santas, perfeitas, maravilhosas dentro da igreja. Diversos erros de filhos da igreja, na qual, inclusive, João Paulo II pede perdão. Mas também é a instituição que mais fez bem para esses 2000 anos de existência, do ponto de vista, apenas se a gente ficar do ponto de vista do atendimento assistencial, da filantropia, etc. O que não é só isso que ficou. Perfeito. Né? Mas esse concedimento do perdão também faz parte dessa conversa, né, Padre Guido? Exato. Quando se lê estas páginas desse documento, gente, nasce dentro de nós um grande desejo de pôr em prática o que está escrito. Nós não pertencemos, Diácono Eric, ao período das perseguições, né, que também foi um período muito amargo na história da Igreja, ou das inquisições, ou das cruzadas. Pertencemos, porém, a um mundo no qual o mal existe. Aliás, tantas vezes existe até a banalidade do mal. Somente 3 gerações atrás, milhões de pessoas perderam a vida naquele que é chamado de Holocausto. E foi bem pior ainda das Inquisições, nas câmaras gás e companhia. E ficamos sem jeito quando nós, hoje, visitamos aqueles ambientes. O senhor também foi lá, né? É verdade. Fomos juntos. Estivemos lá na Polônia gravando uma série de reportagens aqui para o programa Eclésia, justamente. Mas como é que o homem pode ter chegado, e não séculos atrás, só 3 gerações atrás, minha gente. Aí que nasce quase o desprezo do mal, para que estes erros nunca mais se repitam na história. Hoje somos nós que devemos transmitir o perdão a quem cometeu estes erros, como também numa linguagem prática, altamente didática e catequética, devemos transmitir o perdão diário para quem soltou uma palavra a mais, para quem às vezes fez um julgamento impróprio. Isto é, são as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É muito fácil, Diácono Eric, descarregar logo a culpa ou o peso numa outra pessoa. É um pouco mais difícil reconhecer o nosso erro. É porque a Igreja, no seu ensinamento altamente catequético, convida as pessoas a fazer diariamente o exame de consciência. Analisar, mesmo em 1 minutinho ou 2, ao término de um dia, como foi a nossa caminhada naquele dia. O que aconteceu de positivo, como também alguma coisa que poderia ter sido melhor. E ao invés de acusar ou de ir dormir nervoso à noite, porque as coisas não vão conforme o nosso gosto, saibamos nós também usar a misericórdia, usar o perdão, pedir a Deus de proteger também aquela pessoa que nos ofendeu. E, digamos a verdade, gente, não são sempre os outros que nos ofendem, né? Temos que reconhecer que às vezes somos também nós motivo de uma encrenca, de um problema que se cria na vida de alguém. Ô Padre Guido, o senhor bem falou aí do nosso trabalho que gravamos na Polônia, há uns anos atrás. Vamos fazer o seguinte, no finalzinho desse programa, vamos relembrar alguns trechos, né, desse material que produzimos na Polônia, onde a gente lembra esse episódio que o senhor falou, né, do nazismo, e conhecendo um pouco mais sobre a figura de João Paulo II, porque assim a gente entende por que que ele foi o promotor desse perdão, porque ele foi testemunho ocular desses sofrimentos, inclusive a Polônia. Exato. Né, que o século XX foi o lugar onde os sofrimentos mais esteve presente. A cidade de Wadowice, onde ele nasceu, é 30 quilômetros dos campos de extermínio. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar então um trechinho dessas reportagens e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o programa.
Com uma população de aproximadamente 39 milhões de habitantes, a Polônia é o nono maior país da Europa e se localiza no centro do velho continente, fazendo fronteira com o leste europeu, mais precisamente com a Ucrânia e a Bielorrússia. Desde o século X, a Polônia tem se desenvolvido sobre fortes valores cristãos e, atualmente, a maioria da população é católica. São devotos de Nossa Senhora Częstochowa, conhecida como a Virgem Negra, e vários santos poloneses testemunharam o cristianismo nesse país, que é considerado um dos mais religiosos da Europa. Com tradições e riquezas culturais belíssimas, o povo polonês se orgulha da história desse país, que em muitas ocasiões foi marcada por guerras e sofrimentos, especialmente durante o século XX, quando os poloneses sofreram com dois dos mais terríveis regimes totalitários da história da humanidade, o comunismo e o nazismo. Foi em território polonês que o tirano Hitler e seus sectários mandaram construir o mais famoso campo de concentração nazista, Auschwitz. Nós vamos agora mostrar para vocês um lugar tristemente famoso. Estamos diante de um portão muito conhecido, que é o campo de concentração de Auschwitz. Exato. Talvez na história um dos lugares mais tristemente famosos, né? É por aqui que entravam e saíam os prisioneiros por 6 anos que funcionou esse campo de concentração e que matou milhões de pessoas. Aquela frase que aparece, Arbeit macht frei, em português, o trabalho torna livres, é uma maneira para enganar os prisioneiros que aqui estavam vivendo os seus últimos dias, porque anunciamos já que a média de vida aqui dentro era de 6 meses. Ok, vamos conhecer então esse lugar. Estima-se que quase 1 milhão de prisioneiros foram assassinados aqui no campo de concentração em Auschwitz. A maioria deles, como todo mundo sabe, eram judeus, mas também tinha pessoas de outras etnias, homossexuais, ciganos e alguns cristãos. Entre eles, São Maximiliano Kolbe, esse religioso que todo mundo sabe, mártir daqueles tempos difíceis. E foi nessa cela, numa espécie de porão, de um dos pavilhões aqui em Auschwitz, que São Maximiliano Kolbe foi preso no lugar do pai de família que ele se ofereceu a salvar. Sobreviveu à fome durante dolorosos 14 dias, sem perder a fé. Cantava louvores a Deus e encorajava outros prisioneiros ao seu redor, até que sofreu o martírio através de uma injeção letal de ácido carbólico. Quando o campo de concentração de Auschwitz atingiu sua capacidade máxima, os nazistas construíram um outro campo, Birkenau, também conhecido como Auschwitz II, de proporções gigantescas, que fica mais ou menos a 3 quilômetros de distância do primeiro. Nós estamos gravando essa matéria no final do inverno europeu. O inverno aqui na Polônia é bem rigoroso, a gente está bem agasalhado, mas a gente está aqui sofrendo 2, 3 graus positivo e incomoda o frio. Padre Guido, imagina para aqueles coitados dos prisioneiros daquela época, o frio devia ser mais um empecilho, né? Exato, olha, Eric, o inverno da Polônia chega tantas vezes a 30 graus abaixo de zero. E os prisioneiros não tinham nem roupa suficiente para enfrentar o rigor do inverno que durava por muitos meses durante o ano. E a gente está aqui ao lado, Padre Guido, de uma estrada de ferro, essa estrada que é conhecida como a Estrada da Morte. Sim, é uma estrada de ferro especial construída, inclusive,
pelos mesmos prisioneiros. Esta estrada de ferro iniciava na estação ferroviária de Auschwitz e entrava dentro do campo de Birkenau. E dentro do campo se desdobravam os trilhos e dava a possibilidade de até 3 ou 4 trens por dia, cada trem carregando 1.500 prisioneiros. E aqui, Padre Guido, tem uma estimativa de quantas pessoas foram assassinadas? A estimativa está confirmada, Érico. 1.600.000 prisioneiros encontraram a morte neste campo de extermínio. E apesar dos sofrimentos e das marcas que os regimes totalitários deixaram no povo polonês, eles nunca perderam a fé. E para dar testemunho dessa fé verdadeira, nasceu mais um santo polonês, Karol Wojtyła. Quando começou a Universidade de Cracóvia, foi justamente na época em que o cardeal era o Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II. E a influência dele no término e na caída do muro do comunismo foi certamente grandíssima, que até hoje a própria Polônia fica muito grata a João Paulo II por sua força espiritual e pela sua força moral em abater o comunismo. Foi uma pessoa inteligente, uma pessoa muito esperta, que entendeu que a fé e a vitória da Polônia só seriam completa com a derrota do comunismo. E assim, a própria Polônia, com a destruição do comunismo, pode ser um país que se desenvolve não só materialmente, mas também espiritualmente, servindo de influência para outra parte da Europa. A devoção a Maria que o povo polonês tem ajudou a superar toda essa barreira, esse sofrimento e violência que encontramos. E Nossa Senhora de Jasna-Góra foi quem uniu o povo polonês e fez com que esse povo atravessasse esse vale de lágrimas, com mais coragem e com a proteção da Virgem Maria. Entre as duas pessoas mais importantes para essa luta, eu elenco entre os leigos o Lech Walesa e o segundo, como religioso, o Papa João Paulo II. Colocando a figura de João Paulo II e também da religião, sem dúvida, aquilo que deu mais força na libertação e na solidariedade do povo polonês foi o João Paulo II, com seu carisma. Tá aí, nessas imagens, vale a pena a gente lembrar um trabalho interessante que a gente fez, então, no ano de 2016. Foi uma experiência interessante e a gente conheceu, pôde tocar nessa memória de São João Paulo II, na sua cidade de origem, no seu país de origem, justamente a Polônia que sofreu tanto no século XX. Padre Guido, estamos chegando no final do nosso programa, valeu a nossa conversa sobre esse assunto interessante. Queria pedir para o senhor nos dar a bênção, por favor, para encerrar o nosso programa. A bênção tem valor quando é acompanhada pelo perdão. Saibamos nos perdoar reciprocamente e pedindo sempre a presença deste Deus que mostra a sua misericórdia e que nos estimula a imitá-lo de perto na experiência do nosso dia a dia. Meu abraço fraterno e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.